Olá, pessoal. Eu sou Luciana Dias de Lima, co-editora-chefe de Cadernos de Saúde Pública. Vamos dar início ao programa Dilemas, iniciativa da revista que visa ampliar o diálogo sobre temas relevantes e extremamente desafiadores do ponto de vista das políticas de saúde no Brasil. O tema que será objeto da nossa conversa é o da regionalização do SUS e do acesso à atenção médica. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais e territoriais, como o Brasil, a regionalização do SUS é uma tarefa complexa, mas crucial para que o país promova a melhoria das condições de vida e saúde das populações nas diferentes regiões do país. A pandemia de Covid só reforçou essa necessidade e carecemos urgentemente de mais e melhores debates públicos sobre esse tema. Em suplemento lançado em 2019, Cadernos reuniu um conjunto de textos contendo análises de autores de várias organizações acadêmicas e áreas de conhecimento que permitem ampliar o nosso olhar sobre o processo de regionalização do SUS, reconhecendo a complexidade de seus condicionantes e também de suas experiências concretas. Neste programa, abordaremos uma dessas questões, a desigualdade e a escassez da atenção médica. O ponto de partida será um dos artigos publicados no suplemento, que aborda a circularidade dos médicos em 5 regiões de saúde do estado de São Paulo. Nesse artigo, os autores analisam a dinâmica que envolve a movimentação de médicos e seus vínculos de trabalho no interior e entre regiões de saúde, identificando aspectos importantes que podem subsidiar a formulação de políticas redistributivas voltadas para a redução das desigualdades da atenção médica. A partir dos achados desse estudo, buscaremos identificar quais as tendências já apontadas pelos autores à época da publicação do artigo, que foram aceleradas pela pandemia da Covid. Além das apresentações que serão feitas pela professora responsável, editora convidada do suplemento, doutora Ana Luísa Dávila Viana, e do autor do artigo selecionado para essa discussão, Paulo Seixas, convidamos 3 debatedores para nos ajudar a aprofundar essas reflexões. Itamar Silva, que é ativista do movimento de favelas no Rio de Janeiro, Adriano Massuda, médico e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Carlos Eduardo de Oliveira Lula, secretário de Estado de Saúde do Maranhão e presidente do CONAS. Ana, a palavra está com você. É uma honra para mim estar participando dessa oficina Dilemas do Caderno de Saúde Pública, com os nossos convidados de hoje, Adriano, Itamar, Carlos Lula, e eu vou fazer aqui uma breve apresentação do que foi esse suplemento. Esse suplemento foi lançado, eu trouxe um PowerPoint. Vinícius, podemos compartilhar o PowerPoint? Essa oficina do Cadernos de Saúde Pública tem como título, né, Dilemas, né? E isso é bastante sugestivo, porque isso, né, faz com que nós pensemos sobre, a partir de cada um dos temas, quais dilemas serão enfrentados pela sociedade, pelos cientistas, pelos gestores no pós-pandemia. O suplemento foi lançado, pode passar, o suplemento foi lançado em agosto de 2019 e ele possui debate, ensaio e artigos com foco no tema da regionalização da política de saúde. A base desses artigos foram pesquisas nacionais realizadas durante o período de 2015 a 2007,
com vários temas foram abordados ao longo desse suplemento, como globalização e regionalização, federalismo e política de saúde, governança regional, atenção primária e regionalização, graduação em saúde e regionalização, vigilância à saúde e regionalização, além do artigo específico que será objeto dessa oficina e dessa discussão. Estes produtos foram produzidos por diferentes instituições e autores de diversos estados e macro-regiões brasileiras. Pode passar. O que nós pretendemos extrair dessa leitura, desse suplemento, frente à conjuntura atual da pandemia e um olhar para o futuro, para o pós-pandemia? É extrair quais lições e apontamentos esta produção do suplemento nos trouxe. E como o cenário, esse cenário que foi descrito por essa produção, influenciou o planejamento das ações para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, o nosso intuito é olhar os apontamentos extraídos dessa produção do suplemento e pensar naquilo que foi aprofundado, melhorado no cenário da pandemia. Eu vou começar, eu peguei, né, alguns artigos que são centrais no suplemento, né, dessa discussão, iniciando pela dimensão espacial da globalização. Por que isso é importante? Porque isso nos mostra que houve mudanças aceleradas nas últimas décadas na escala, nas escalas nacionais, regionais e locais, na entrada, na emergência dos atores e nos seus papéis e funções, os atores públicos e privados, e nas redes que se configuravam a partir da própria política de saúde. Essa mudança, que foi acelerada na última década, no entanto, a sua emergência é dos anos 70 ainda do século XX, quando a descentralização traz como protagonismo, como novo protagonismo, atores e gestores das instâncias subnacionais e supranacionais. O que esse estudo, né, do reescalonamento na era da globalização nos mostra é que houve uma perda de poder da esfera nacional vis-à-vis as esferas subnacionais e transnacionais. Como que isso se evidenciou no período da pandemia? De forma absolutamente avassaladora. Os países, independente do seu formato político, formato jurídico e institucional, tiveram que passar por várias tensões, vários conflitos entre esferas subregionais e a esfera nacional. Segundo, pode passar, Vinícius, por favor. Segundo, esse federalismo brasileiro é a regionalização. Segundo, as diferentes estruturas, sejam federalistas, sejam unitárias, e aí já olhando o caso brasileiro, um dos aspectos onde a pandemia evidenciou de forma acentuada foram as novas tensões que surgiram nas relações federativas. No caso específico do Brasil, como a Constituição Federal de 1988 privilegia, de certa forma, a relação entre União e municípios e não com estados, aquele tenso equilíbrio que é natural, que é intrínseco
ao modelo federativo, que é entre cooperação e coordenação, uniformidade e diversidade, autonomia e compartilhamento de autoridade, centralização e descentralização, foi rompido. Este equilíbrio, aquele desenho federativo montado a partir da Constituição Federal de 1988, que dá o SUS como um exemplo de federalismo cooperativo, com regulação federal e incentivos para adesão, com espaços próprios de compartilhamento e uma engenharia institucional que emerge a partir do nascimento do SUS, se aprofunda e amadurece ao longo de 30 anos, isto foi rompido. Isso é matéria hoje de discussão, não só por especialistas, mas inclusive pela população. Podemos passar. Um outro aspecto importante é o aspecto da vigilância. Os estudos feitos a partir e disseminados a partir do suplemento mostram inúmeros problemas na infraestrutura e na capacidade técnica da vigilância. Problemas seríssimos com recursos humanos e um baixo desempenho do atributo, controle de determinadas condições e riscos e danos à saúde. E problemas também com a interligação com a área de serviços de apoio diagnóstico terapêutico. A pandemia, né, trouxe também, evidenciou também que não só esses problemas já levantados pelo suplemento foram condicionantes importantes para a maior integração entre a vigilância e a assistência durante o período da pandemia, como deu um relevo muito grande para a reorganização da própria vigilância no interior do Sistema Único de Saúde. Próximo. Do ponto de vista da governança regional, que é um dos temas hoje, né, em qualquer seminário que participem gestores, a questão da governança regional é chamada à cena. O que os estudos, né, produzidos no suplemento mostraram é que é crescente a interdependência na governança regional de público e privado. Os segmentos privados e os municípios polos, eles crescem, assumem maior autoridade frente à cooperação que deveria ser construída entre todos os entes. Há uma incipiente integração assistencial, dificuldades de regulação, desigualdade na oferta e disputa por recursos. Nessa questão da governança regional, para vencer esses problemas, a pandemia trouxe inúmeras inovações institucionais. Se tivéssemos hoje que pensar em outro tema muito importante para discutir e extrair lições deste suplemento frente ao cenário da pandemia, sem sombra de dúvida, governança regional seria um dos temas chaves. Próximo. A questão da atenção primária e regionalização, que vem sendo bastante discutida, já em 19, fruto daquelas pesquisas que foram feitas, mostra a fragilidade de cooperação intergovernamental e da esfera estadual, a CIB como um espaço muito pouco utilizado de planejamento e pactuação, recursos humanos sem qualificação, escassos e mal distribuídos, e na dimensão de organização, a fragmentação e a dificuldade da atenção primária ser a coordenadora, exercer uma coordenação regional dentro do sistema. São inúmeras as evidências, né, já trazidas por estudos recentes sobre o comportamento da atenção primária na pandemia, que reforçam esse cenário evidenciado pelos estudos do suplemento.
Próximo. E há um estudo também no suplemento que eu acho importante, porque o Paulo vai se referir a ele, que é o estudo que vê a formação em saúde e a regionalização, onde, né, o estudo mostra que a presença da universidade dentro de algumas regiões brasileiras potencializa a região. As políticas de acesso ao ensino superior, o ingresso e a manutenção de estudantes na região é um componente importantíssimo para mitigar as questões referidas à desigualdade no acesso à assistência médica. As estratégias também de fixação de discentes e docentes na região são um ponto importante para aumentar não só a presença de profissionais na região, mas a própria qualificação desses profissionais. E essa integração entre educação e saúde é vital para o reforço da regionalização. Por último, o que esse suplemento nos mostra? Ele é uma linha de base para identificação de janelas de oportunidades que emergiram na pandemia. Vamos elencar por alguns domínios, por algumas dimensões, quais são essas mudanças que, repito, podem ser janelas de oportunidades, mas não necessariamente resolverão problemas de desigualdade de acesso. Por quê? Porque elas vão necessitar, vão exigir políticas vigorosas de regulação dessas mesmas iniciativas e políticas que mantenham uma sustentabilidade dessas inovações que surgiram na pandemia. Primeira dimensão, da tecnologia e o uso intensivo da telemedicina. Primeiro pelas entidades privadas, mas que também foi um importante elemento no setor público. Paulo também irá abordar, com rapidez, obviamente, seguindo o tempo, essa questão da telemedicina. Do ponto de vista institucional, emergiram novos arranjos, novas instâncias de parceria, cooperação e mesmo espaços decisórios, como são os consórcios, as novas parcerias com as universidades e as parcerias com associações da sociedade. Eu acho que o pós-pandemia tem aí um rico repertório de inovações que vão depender em muito de uma política de saúde que sustente essas mesmas inovações. Na questão das ações de saúde, uma maior integração da assistência e vigilância. Houve experiências, são experiências isoladas, mas houve experiências de iniciativas visando integrar melhor essas duas dimensões das ações de saúde. Em relação ao sistema, eu trouxe aqui um apontamento levantado por Zizek, é um livro lançado esse ano, né, que tem um título bastante, que se chama Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo, né, onde ele traz que os sistemas de saúde, no pós-pandemia, terão de contar com a ajuda de comunidades locais e ser organizado algum tipo de cooperação internacional efetiva a fim de produzir e compartilhar recursos, né? Eu acho que tanto as conclusões, se vocês derem uma relida, né,
nos apontamentos, né, extraídos do suplemento, as conclusões já apontavam, de certa forma, para aquilo que Zizek afirma, né, com toda segurança. A participação da comunidade local nessas inúmeras inovações institucionais que saíram para apoiar tanto o processo decisório como o processo de implementação e planejamento serão vitais no pós-pandemia. Da mesma forma que a colaboração internacional terá que ser repensada para a área de saúde. E, por fim, a questão da intersetorialidade. Os determinantes sociais, né, eles nunca estiveram tão presentes em todas as falas sobre a pandemia, como a questão de você, hoje, ter políticas, fundos, financiamentos, planejamento intersetorial é vital para que a gente atinja a maior igualdade e, com isso, concretize algum dos objetivos centrais de uma política de regionalização. Termino por aqui. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana Luísa, pela excelente, né, fala, explanação, que atualiza, né, o conhecimento produzido, aí, divulgado por meio desse suplemento, e não só, né, nos traz também perspectivas de futuro, né, para o avanço da política de regionalização no SUS. Então, eu passo a palavra para o Paulo Seixas, que é um dos autores do artigo selecionado aí para esse evento, para essa oficina, A Circularidade dos Médicos e 5 Regiões de São Paulo, Brasil, Padrões e Fatores Intervenientes. Bom, primeiro queria agradecer muito, né, o convite, é uma honra para mim estar aqui, enfim, nesta revista tão reconhecida, e sendo indicado pela professora Ana, né, e com a participação de pessoas que tanta trajetória têm nesse campo. Então, é uma honra e uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco algumas ideias a respeito disso, né? Deixa eu subir aqui a apresentação. Está compartilhando? Subiu? Sim, agora é só colocar no modo apresentação. Ok. Bom, então, regionalização do SUS e acesso à assistência médica, como superar as desigualdades, né? Eu vou trabalhar um pouco, não só com o artigo, né, como algumas questões. Paulo, Oi. Só um minuto. Diga. Só que você consegue colocar no modo desculpa. apresentação? Então, está ótimo, obrigada. Tratar um pouco da questão, não apenas do artigo em si, né, mas da movimentação dos médicos, que é alguma coisa que a gente vem analisando pelo observatório já há algum tempo, né. Minha trajetória profissional tem uma grande relação aí com a gestão, né? Eu sou pesquisador há algum tempo, mas há muito mais tempo eu trabalho na gestão. E a preocupação com a questão da movimentação médica nasce na época em que eu era coordenador de recursos humanos e a gente geria lá o programa de residência médica da Secretaria e resolveu pensar um pouco melhor aonde vinham e para onde vinham as pessoas que se formavam no Estado, né, naquele momento, que era responsável por 1/3 das residências do país, né. Então, isso vem muito mais de perguntas da gestão, vividas na gestão, né,
e depois, de uma certa forma, aprofundadas aí pelas pesquisas, pelos estudos, né? A gente tem trabalhado com dois grandes eixos, um que é da migração médica, né, e as políticas, as migrações interfederativas e a associação com a residência médica, como estratégia de atração e retenção de médicos, e a circularidade médica, trabalhando movimentações cotidianas do trabalho médico, diferentes serviços de saúde, características, fatores determinantes e agentes direcionadores. As desigualdades no Brasil são absolutamente evidentes em qualquer lugar, né? Elas são tão evidentes que às vezes parecem naturais, né? Mas nós sabemos, né, que desigualdades são fruto das ações do homem sobre a natureza e das relações produtivas dos homens entre si. Portanto, são humanamente produzidas. Daí a nossa obrigação de desenvolver estratégias para enfrentá-las, por um lado. Por outro lado, essas estratégias não podem ser isoladas, elas dependem de uma articulação com políticas de desenvolvimento regionais e com compromissos reais com a sustentação e com o financiamento do SUS, inclusive. Tá certo? Em relação à migração, o que a gente consegue perceber, quer dizer, primeiro, a gente estuda a migração a partir de um certo referencial, né? Que não é o referencial mais tradicional, mas é a partir do nascimento do médico enquanto médico, então, a partir da formação e do local onde ele se forma e aonde ele vai atuar, né? É isso que a gente olha quando discute aí a migração dos médicos, né? E o país tem grandes movimentos, né? Quer dizer, os grandes formadores, os grandes distribuidores de médicos no Brasil são os estados que formam o maior número de profissionais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas você tem muito bem estabelecidos também alguns fluxos, ou importantes fluxos, dos outros estados, não é? Principalmente para São Paulo também, e para a região centro-oeste, né? Brasília e Distrito Federal, né? Os grandes fluxos do restante do país se manifestam dessa forma, né? E uma migração entre fronteiras muito importante também, né? Quer dizer, uma migração intra-regional muito significativa. Isso gera balanços positivos e negativos entre os diferentes estados, né? Mas eles têm bastante significado em relação, quer dizer, quando você olha quantos formaram e quantos estão ali, né? Tem alguns estados que têm perdas muito relevantes. Se for pensar no Pará, Tocantins, Amazonas, Alagoas e Paraíba, Rio de Janeiro, de forma muito significativa, e Rio Grande do Sul, quer dizer, todos esses estados apresentam um balanço regional negativo, né? Por outro lado, quando a gente olha para as regiões, é interessante observar que a região sudeste e sul tem balanços mais neutros, né? Quer dizer, na verdade, elas se anulam em si mesmas, né? E quem ganha muito no Brasil é o centro-oeste, e quem perde de forma muito significativa é o norte e, em menor dimensão, a região nordeste, né? Por outro lado, também os estados do sudeste são grandes formadores especialistas, o Rio, por conta da concentração da residência médica, né? Mas nós temos os núcleos formadores regionais importantes distribuídos pelo país, né? Ao longo do tempo, a gente cada vez mais tem especialistas atuando, credenciados pelo CNES, registrados como especialistas com título formal, ainda que 30% dos médicos não tenham, que estão registrados no CNES, não tenham qualquer título de especialista. E há uma tendência de incremento na investigação via residência, né? Também há uma relação importante quando a gente associa a graduação e a residência médica, né? A graduação, por si só, fixa 70% dos profissionais, mas quando eu associo na mesma UF, né, essa retenção sobe para 85%, quando associo residência e graduação, né? Esta condição é tão mais interessante na medida em que ela é muito homogênea, né, este grau de retenção da residência, e quando eu olho só para a graduação, isso varia muito, né?
quer dizer, de 25% a 90% entre os diferentes estados. O que significa que a residência serve como um estabilizador da movimentação, né? E, evidentemente, a partir dos dados e dos indicadores que a gente constrói, é possível identificar a prioridade de investimento nas regiões norte e nordeste do país, em função, por um lado, da alta evasão de graduados, principalmente para a busca de residência, e o baixo retorno dos egressos que migram, né? Então, se eventualmente os profissionais pudessem sair e retornassem, talvez não fosse tão prejudicial, mas eles saem e não voltam, né? Então, construir esse indicador e identificar a intensidade com que isso acontece também foi um processo importante para orientar esse processo, né? Para orientar novas políticas. Isso sustenta a possibilidade de uma política concentrada de residência médica no Brasil, necessariamente associada à política de identificação de prioridade e de garantia de qualidade no credenciamento de serviços, né? Quer dizer, é preciso ter mais residências interiorizadas, mas residências de qualidade, né? A política de expansão e graduação da residência e da própria graduação segue esses princípios, né? Elas são coerentes com o princípio de interiorização, bastante coerentes, né? Mas acho que daqui para frente, talvez a gente tenha um grande desafio pela frente, né? Um grande dilema, que é a expansão versus a sustentabilidade, né? No sentido de garantir sustentabilidade a esses movimentos. Principalmente, nem sempre é um tema dos gestores de saúde, né? Mas na medida em que toda essa formação se desenvolve em campos de práticas do SUS, né? E as residências, em grande parte, são financiadas, estas sim, por agentes públicos, né? Essa questão vai passar a ser uma coisa bastante importante daqui para frente, e já tem gerado algumas discussões bastante relevantes aí em relação a onde fica a residência, como se financia a residência e como se orienta as políticas de residência médica do país. Aí um pouco a questão da distribuição, né? Quer dizer, entre médicos a gente tem entre 275 a 1.500 médicos, habitantes por médico. Eu gosto de usar um pouco essa inversão, né, para dar uma dimensão de quantos habitantes cada médico tem sob sua responsabilidade, né? E quando eu olho para especialistas titulados, essa diferença vai de 493 para 4.000, tá certo? Então, só a partir desse primeiro olhar a gente tem um pouco da dimensão da desigualdade. Tem estados que ganham, tem estados que perdem nesse movimento. Aqui é um pouco dos fluxos migratórios, a tentativa de fazer uma representação visual desses fluxos, né, só para entender. Neste desenho, a base é quantos foram formados e a montanha é quantos permanecem, né? Esse mais escuro aqui é São Paulo, então você tem uma ideia de que muitos poucos saem de São Paulo. Se olhar o Rio de Janeiro, que está aqui em verde, tem uma saída muito importante dos profissionais. E aqui quantos entram, né? Também São Paulo, aí em rosa, tem uma entrada muito significativa aí a base é quantos atuam e quantos são da própria região, certo? A importância da residência, ainda que esteja aumentando a titulação, tem aumentado, quer dizer, existe também uma participação da ordem de 30% de profissionais atuando no CNES que não tem titulação, tá certo? E aí os indicadores, né, os 84%, 35%, que representam, em grande parte, a capacidade de fixação com associação de residência e graduação. Por outro lado, a gente tem aí quantos profissionais saem para fazer residência e quantos deles voltam, né? E aí, como já coloquei, a questão do dilema de expansão versus sustentabilidade. O outro tema importante é a circularidade, né? E a gente trabalha a circularidade definida pela diversidade de vínculos do profissional no exercício do seu cotidiano de trabalho, né? Ao longo do determinado período, com profissionais atuando, um conjunto de profissionais em atividade nesse espaço. Então, eu não olho só um profissional, mas eu quero ver a relação deles e como eles atuam naquele espaço.
se diferencia da migração, porque ele está relacionado a movimentações cotidianas, não é? E se diferencia também da diversidade de vínculos, né, na medida em que eu vou olhar essas relações e como esses movimentos ocorrem. Eu não estou só preocupado em saber se ele tem 4, 5, 2 ou 7 vínculos, né, mas como esse processo se desenvolve no trabalho médico, né. E dá algumas noções importantes relativas a dependências entre diferentes regiões intermunicipais do interior das regiões, né. Os nossos estudos pretendiam estudar a movimentação médica sob a perspectiva da situação profissional e caracterizar a circularidade das diferentes regiões, a identificação de padrão, né, as taxas de dependência regional, a estrutura assistencial do sistema de saúde, os principais agentes e contratantes públicos, os perfis profissionais e estratégias de movimentação utilizadas pelos profissionais. Do ponto de vista metodológico, se foi... a gente utilizou dados secundários, articulando diferentes bancos, né, o banco do CFM, o cadastro do CFM, o cadastro da Comissão Nacional de Vigilância Médica, o cadastro de especialistas da ANB, todos eles integrados pelo Cadastro Nacional de Especialistas do Ministério da Saúde, que foi quem cedeu a base, né, e mais o CNES. Né, e também fizemos uma série de entrevistas qualitativas em regiões específicas, tanto com médicos, como gestores e como representações da corporação. O que a gente identifica é que a circularidade tem alta prevalência, 40% dos profissionais atuam em mais de uma região em serviços especializados, ela trabalha num certo contrafluxo interregional, né, o que é uma coisa interessante, não é um fluxo das regiões com maior carência para as regiões com, né, menos envolvidas, com maior desenvolvimento econômico, mas é o contrário, já os profissionais saem de centros mais desenvolvidos para ir para centros de desenvolvimento com maior carência. Eles têm uma característica de serem profissionais, todos os profissionais, quer dizer, todos os especialistas se movimentam, né, circulam, mas eles são mais especializados, mais titulados e um pouco mais concentrados em especialidades cirúrgicas e de diagnóstico do que os demais, aqueles que não circulam, né? E a gente vai ver um pouco aí também quem são os mediadores desse processo. Circulação tem muito a ver com acesso, né? Aí são a distribuição de acesso e o mapa da circularidade, né? Quer dizer, onde tem mais circularidade também é onde tem maior disponibilidade de acesso ao municipal, né? Onde tem menos circulantes, 60% não circulantes, eles estão mais para as regiões centro-oeste e norte, né? Mas tem a ver também com o desenvolvimento econômico, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, tá certo? As características aí dos grupamentos de especialidades, né? A gente vê que todo mundo circula, todos os médicos circulam, mas existe uma concentração maior de especialidades cirúrgicas e especialidade de medicina diagnóstica nos não exclusivos, né? Nos circulantes. E os médicos exclusivos têm uma concentração maior na atenção primária e em especialidades clínicas. Isso tem uma relação, ou pode ser em parte explicada pela questão do trabalho, né? Quer dizer, é mais fácil circular quando eu tenho uma intervenção que pode ser mais rápida, de resolução rápida, ou um procedimento que pode ser mais facilmente realizado, né? Eu realizo e vou embora, não preciso ficar por aí, né? Os clínicos já têm uma necessidade de continuidade da atenção, né? Então, é muito mais fácil eu conseguir deslocar clínicos, deslocar cirurgiões e profissionais de diagnóstico, né, do que deslocar clínicos se eu não tiver uma garantia de continuidade organizada. Também
aparecem muito mais relacionados a formas de gestões mais flexíveis, né? Pensando em São Paulo, a questão dos AMEs, né? E é o processo de priorização da prática médica. E, de uma certa forma, os não exclusivos, os circulantes, estão relacionados aí à dependência e à desigualdade, né? Quer dizer, a maior circulação está relacionada, em condições de acesso igual, à menor oferta de profissionais. Então, eles cumprem também um papel, né, de também estar prestando serviço onde você tem carência, né? Daí, portanto, a preocupação em conhecer melhor esses processos e, eventualmente, ter algum tipo de regulação pública sobre esses movimentos. Eles circulam através ou de uma circularidade individual, né, com contratação individual, o profissional, através das suas relações, escolhe onde vai trabalhar, através de empresas, né, de pequenas empresas, grupos médicos, atuando em diferentes regiões, polos, etc., ou através de uma circulação organizacional. Isso não era muito frequente na prática médica, ainda que seja muito frequente no exercício, quer dizer, com outros trabalhadores, né? Mas começa a crescer de forma significativa, principalmente aí através das organizações sociais, né? Outro elemento que é importante, né? Algumas organizações já fazem isso também por conta própria. A Pio 12, que trabalha com câncer, também desloca os seus profissionais, né? Circula com seus profissionais pelos diferentes locais onde eles trabalham. Então, nós temos três modalidades de mediação desse processo, né? Nós também abrimos aí e tentamos, articulando oferta de especialidades e circulação ou não, identificamos 5 grandes clusters no país. Grosso modo, eles significam o seguinte: o cluster 1 ele está relacionado a regiões metropolitanas ou regiões de mais difícil acesso, mais com condição socioeconômica razoável, que permite ter os profissionais naquelas regiões, quer dizer, manter os profissionais naquelas regiões, mas em função de uma certa dificuldade de deslocamento, eles não circulam, ou os profissionais que trabalham em regiões metropolitanas circulam menos porque eles estão em regiões com maior oferta, né? O cluster 2 são os profissionais que trabalham no interior, digamos, com maior desenvolvimento econômico. O cluster 3, então, eles têm uma circularidade maior também. É muito característico no interior do Nordeste, né? Então, você tem aí, talvez, um desenvolvimento econômico menor e uma dependência forte das regiões metropolitanas, né? O cluster 4 são as áreas mais já com alguma carência, né, com dificuldade de acesso, né? E o cluster 5 são as regiões com grande dificuldade de acesso, tá certo? E aí a gente olha um pouco essa distribuição, a gente deve desenvolver um pouco mais análise sobre essas regiões e como elas se organizam do ponto de vista de estrutura, etc., né? Mas acho que isso também dá uma caracterização importante em relação à questão da desigualdade, né? E das diferentes estratégias possíveis para trabalhar com essa questão. Aí também mais algumas características das diferentes regiões, dos diferentes clusters, né? E a gente vê que a gente sai dos clusters 1 e 2 de mais especializados para os clusters 4 e 5 mais concentrados em profissionais de atenção primária, né? E um pouco também da caracterização, né? Os municípios pertencentes à saúde 1 e 2 apresentam atividade econômica mais dinâmica, baseadas em serviços e indústrias, 4 e 5 em agropecuária e administração pública. Considerações sobre circularidade, né? Tem alta relevância na circularidade de movimentação para garantia de acesso, né? A circularidade tem alta relevância para garantia de acesso. O que a gente vem percebendo é uma expansão na mediação organizacional, na captação de profissionais, a impossibilidade de enfrentamento das necessidades de contratação de forma isolada, né? Só quer dizer, os municípios isoladamente não conseguem dar conta dessa questão em âmbito regional.
Então, a mediação pública aparece, o agente público é um agente atuante nesse processo, mas aí a questão é se isso é de fato uma articulação regional ou é apenas uma ação institucional daquele agente isolado, né? Por outro lado, este agente também passa a ter um poder importante, né? Quer dizer, este agente contratado passa a ter um poder, e o contratante passa a ter um poder local bastante significativo, né? E a questão é pensar se é possível desenvolver modelos mais solidários, mais cooperativos, né? E aí a gente tem um pouco o dilema da governabilidade, no sentido de conseguir garantir que o contratante seja capaz de definir claramente o que o contratado deve desenvolver, e do equilíbrio de poder entre os agentes. Na pandemia, né, o que muda na pandemia e no pós-pandemia? Na pandemia, a gente passa a ter algumas características, né, muito brevemente elencadas, né. Uma importante retração nos cuidados não emergenciais, na atenção básica, na internação dos ambulatórios de especialidades. Essa retração alcança algo em torno de 50%, 60%, né? Na maior parte dos procedimentos e das internações. Um protagonismo da gestão estadual importante na coordenação do combate aí à pandemia, né? Em grande parte por ausência, né, importante do governo federal, mas também pela responsabilidade que os estados têm na coordenação dos próprios estados, né, e na organização da assistência nos próprios estados. Novos modelos de governança surgindo, né, um esforço para a garantia de profissionais importante, né, às vezes até com vínculos precários, né, os contratos são necessariamente temporários, né, necessariamente não sei, mas são temporários, né, realizados por agentes terceirizados ou por gestão direta. E a gente também percebe uma certa mobilidade entre as especialidades, né? Quer dizer, de alguma forma, muita gente que trabalhava em diferentes especialidades foi trabalhar na assistência direta ao Covid. Tá? Uma circulação interna, mais do que uma grande circulação interregional, etc., mas uma circulação interna, e muito mais voltada para hospitais e para UTIs, né, diferente da outra, que às vezes é mais voltada para as áreas especializadas. Isso na pandemia, né? E aqui um elemento importante, a gente comparou Brasil e algumas regiões metropolitanas, né? Quer dizer, como cresce, né, em torno aí de quase 10%, os médicos trabalham em hospitais nesse momento, né, junho de 2020. Então, aumenta muito a participação dos médicos, quer dizer, se consegue perceber, inclusive, o aumento da participação dos médicos nos hospitais. No pós-pandemia, a gente tem uma crise econômica, uma crise dos agentes públicos, né, quer dizer, e a dúvida se consegue garantir sustentabilidade das expansões, uma sobrecarga do sistema, como o emprego, o trabalho informal, uma crise nos prestadores privados, mas talvez não tanto nos planos de saúde. O prestador é que sofreu, mas não sei se os planos sofreram tanto. Uma migração que depende um pouco da intensidade da crise, né? A tendência é que ela seja mais conservadora daqui para frente, e uma realidade nova, que é uma grande oferta de egressos, né? Quer dizer, neste momento a gente começa a ter a entrada no mercado dos profissionais formados a partir do mais médicos, né? Quer dizer, então tem uma expansão, uma oferta que ele deve estar tendo hoje em torno de 25 mil médicos formados por ano, e esta vai ser uma oferta regular e crescente. Então a gente passa a ter uma oferta de médicos egressos importante. Nesse movimento a gente também tem uma situação de consolidação da telemedicina. Enquanto ele era inicialmente componente periférico, né, ele passa a ser um componente essencial dentro do sistema. No setor privado, principalmente, ela é uma estratégia quase que de sobrevivência, né, na medida em que você deixou de ter assistência, né, o jeito de fazer assistência e de conseguir ter algum grau de remuneração passa a ser, entre outras coisas, a telemedicina, né? Então, houve aí uma expansão muito grande nessa área, né?
como uma alternativa financeira e, inclusive, se consolidando como um novo negócio, né? A outra coisa é a superação do medo, né, dos usuários do serviço. Telemedicina, telesaúde, que é que a gente chame, tem diferentes nomeações, né, ou diferentes aplicações. Pode ser para monitoramento, microrregulação, ampliação do escopo, consultas de orientação, desaglomeração, novos padrões para o cuidado, qualidade e desempenho, né? Mas ela tem uma característica importante também. Ela trabalha com uma indústria já consolidada, né? E isto pode gerar novos empregos, novos arranjos de práticas, né? Vai trazer questões importantes do ponto de vista de regulamentação, em termos de registro, sigilo, inclusive de controle do trabalho médico, e é de se perguntar, né, se isso não gera um subemprego ou, eventualmente, até uma certa uberização, entre aspas, do trabalho médico, né? Alguns dias atrás eu estava num chat, né, onde os médicos estavam discutindo com a PM a questão da implantação. Os dirigentes da PM afirmavam com todas as letras que não tinha jeito, que telemedicina ia entrar. E o chat, né, despencando do lado em relação às discussões sobre como vai ser a remuneração, os caras já começaram a pagar menos, a hora está sendo mais desvalorizada, etc, etc. Então, se por um lado ela traz uma vantagem significativa do ponto de vista de acesso e uma responsabilidade, uma possibilidade muito grande, né, em termos de qualidade da assistência, né, ela também, como qualquer outro elemento, pode causar desigualdade, né? Quer dizer, alguns podem ter acesso e outros, eventualmente, não. Frente, principalmente, à retração de assistência que a gente tem, no setor público, me parece uma questão importante a sua implantação. E aí eu não vejo, quer dizer, uma política claramente orientada para isso, no sentido de dar respaldo e estrutura para este movimento, né? Outras questões relacionadas à pós-pandemia, a racionalização da gestão dos critérios de utilização de serviços, pode ser que esse processo todo gere para a gente novas reflexões, novas linhas de cuidados, novas formas de organizar o cuidado, né? E era de se esperar que a gente pudesse ter mais valorização dos vínculos mais formais de trabalho, né? Então, na verdade, a gente tem aí um outro dilema, que é o dilema da inovação, né? Esses novos arranjos são sustentáveis, se colocam como alternativas gerenciais às existentes, né? E será possível desenvolver estratégias de atração em bases mais estabelecidas? Então, enfim, algumas das questões que ficam aí para a gente debater. É isso. Obrigada, Paulo, por sua apresentação detalhada, né, sobre o artigo publicado no suplemento de cadernos e também por ter feito essas reflexões atualizadas, né, sobre a movimentação médica, repercussões, né, da pandemia, do cenário pós-pandemia em relação ao trabalho médico e às desigualdades da atenção médica no Brasil. Bem, a ideia desse programa é a gente interagir com vocês a partir de alguns convidados, né, para esse debate, e eu vou começar aí essa conversa com o Itamar. Itamar, a gente gostaria de ouvir um pouquinho você a partir da sua experiência, né? Eu pensei aqui em duas questões para orientar essa conversa. De que forma as desigualdades na distribuição de médicos se expressam na atenção à saúde do SUS? Você acha que a pandemia aprofundou, ela alterou essa dinâmica? E, por fim, você, como ativista, né, de um movimento social, movimento das favelas do Rio de Janeiro, quais são os limites e as possibilidades da atuação dos movimentos, das organizações da sociedade para ampliar a atenção médica nesse contexto aí da pandemia da Covid? Bom dia a todos e a todas. Luciana, obrigado pelo convite. Eu me sinto privilegiado, né, tendo ouvido essas duas apresentações da Ana e do Paulo, porque foi um aprendizado.
né? Foi a possibilidade de ver de uma forma mais geral essa questão do SUS, né? E pensar um pouco sobre o SUS a partir de uma abordagem muito mais ampla do que a localizada, a regionalizada, que eu estou aqui no Rio de Janeiro, e essa é minha área de movimentação, movimento de favelas. E, tentando comentar um pouco a tua pergunta, né? Eu posso comentar a partir da minha experiência vivida no movimento de favelas. Porque o Rio de Janeiro é muito interessante, né? Ao mesmo tempo em que esse lugar que forma uma quantidade enorme de médicos, né? Ele também, quando a gente olha para a extensão do Rio de Janeiro, para as áreas Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, a gente vê claramente essa desigualdade histórica de oferta de profissionais. E eu estou aqui na capital, então a favela de Santa Marta está na zona sul do Rio de Janeiro, então nós temos aqui, muito próximos, os principais equipamentos de saúde ofertados pelo SUS. Mas quando eu me desloco para a Zona Oeste, quando eu me desloco para a Baixada Fluminense, isso é gritante, a desigualdade de oferta de profissionais e de equipamentos. Então, é dessa experiência que eu estou falando, né? Dessa experiência vivida em que, nesse período, a pandemia, ela simplesmente explicitou isso. Ela deixou muito claro onde é que está, né? Onde é que está o aporte mais significativo de ofertas de profissionais e onde é que essa ausência ela tá marcada e ela vira um elemento de profunda consequência sobre a vida dos mais pobres. Então, quando eu acho que foi importante ouvir essas duas intervenções, essas duas palestras de pesquisadores, né, dessa qualidade que a gente ouviu aqui, da Ana e do Paulo, porque eu acho que abordagens diferentes, né, um pouco mais que elas trazem para a mesma questão, para o mesmo desafio, que é quando a gente tem o SUS como uma referência, né, para a gente do movimento social, como uma defesa, um elemento importante nesse diálogo, né, de acesso à saúde e o acesso ao atendimento mais qualificado da saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo como é que, principalmente, as tensões entre os entes da federação, aqui, governo federal, estado e município, isso que já estava claro para a gente, já estava explícito, na medida em que havia uma certa diferenciação de acesso ao equipamento que está sob a gestão do Estado, equipamento sob a gestão da Prefeitura, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um elemento que é crucial, né? Como é que se expressou, ao menos no Rio de Janeiro, essa dissensão, essa separação entre governo federal, Estado e Prefeitura, que a consequência foi a morte, foi a não tratamento de pessoas que poderiam ter sido salvas por isso, né? Na medida em que o próprio governo federal, quer dizer, não ofereceu leitos que tinha disponível para a dinâmica que estava acontecendo aqui no Estado. E a questão também dos hospitais de campanha, que traz também esse outro elemento, que é como é que esses novos formatos, se for citado aqui, dos consórcios, né? E aí a iniciativa privada tomando para si esse protagonismo de oferecer também algumas saídas, mas aí também tem a desigualdade, você tem o consórcio, né, pela iniciativa privada, que tem um funcionamento, tem uma dinâmica que funciona, e você tem um hospital de campanha que é ligado à prefeitura ou ao Estado, uns que não se complementam, não conseguem se realizar, e outros que vão pelo meia bomba, né? Metade do equipamento, metade de profissionais. Então, eu acho que isso... Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, do ponto de vista do movimento social, do movimento de favelas, eu acho que esse é um elemento que a gente tem como incidir e incidir muito fortemente, que é exatamente cobrar, né, desses entes públicos a sua responsabilidade dentro do marco da normatização do SUS, que fala de autonomia, fala de uma regionalização, mas fala também de uma responsabilidade de articulação e de coordenação dessas ações. Então, assim, eu acho que
E nisso, o Rio de Janeiro, eu acho que ela tem uma importância perversa, né? Porque ela serve também como esse exemplo do que não deve ser, ou que não deveria ser, né? E as consequências disso sobre uma vida de uma coletividade. Aqui nós tivemos alguns elementos nesse ponto de vista das inovações. Eu acho que a iniciativa, né, de movimentos de favela, de lideranças, na disputa pela publicização dos dados sobre a Covid, da interferência de produção de conhecimentos, né, e de disseminação desses conteúdos, isso mesmo na contramão do que a prefeitura, o Estado estava promovendo aqui. Isso foi muito importante, e isso deixa muito evidente de que a iniciativa e a intervenção do movimento social ela é fundamental para garantir não questões técnicas, mas eu acho que questões fundamentais para o sistema de saúde, que é a gestão, né? A gestão desse sistema, e aí a participação da comunidade, dessa coletividade, ela é fundamental para garantir um processo democrático e distributivos também nesse exemplo. Outro é a articulação entre os entes da federação. Eu acho que esse é um elemento que ficou muito evidente agora nessa pandemia, a dissensão entre eles, mas cabe exatamente ao movimento social a tentar amarrar e responsabilizar esses entes. Por outro lado, eu fico ouvindo um pouco hoje essa palestra aqui, sobretudo quando o Paulo estava falando, como é que a gente tem um desconhecimento muito grande, né? Eu fiquei impactado pela forma como foi colocado, a abrangência nacional da circularidade dos médicos e tudo mais. É impressionante como é que são dados que a gente precisa se apropriar deles. Porque aqui, quando eu falo um pouco dessa desigualdade de distribuição de médicos na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, mas eu não tenho esses elementos objetivos, né, que foram trazidos aqui, porque eles são importantes para a gente discutir e exatamente tentar incidir na equalização dessa questão. Por quê? Porque o que e a minha experiência, o que diz é isso. Você tem aqui um movimento de médicos que priorizam determinadas regiões. Então, se eu pego aqui a questão da capital, eu estou falando de conhecimento, né? Alguns médicos que vão atuar em hospitais, em centros de saúde aqui da capital, mas que vão fragilizar ou vão terceirizar a sua atuação na Baixada Fluminense ou na Zona Oeste. Então, que mistura uma coisa de ética também, né, que tem a ver com a formação deste profissional. E aí, mais uma vez, eu digo que esse tema da formação do profissional, e aí essa experiência que a gente teve aqui das universidades está se aproximando disso, eu acho que é fundamental também que o próprio movimento social se aproxime do processo de formação do profissional, porque esse elemento em que a gente vivencia, em que há quase que um certo desleixo com as áreas mais afastadas, com as áreas mais necessitadas, porque é uma disputa também de sobrevivência do próprio profissional, isso eu entendo. Mas, do ponto de vista de um sistema único de saúde que tem a ver com a qualidade de vida de todas as pessoas, uma oferta de saúde integral, é fundamental que esses profissionais sejam formados nessa perspectiva também e tenham para si a responsabilidade dessa história. Assim, por isso que a questão da circularidade dos médicos, né, eu fico às vezes, muito indignado quando a gente acompanha, eu vejo aqui a partir da favela de Santa Marta, a dificuldade que a gente tem, que algumas pessoas têm, de encontrar os especialistas nos equipamentos públicos. Eu estou acompanhando um caso recente aqui, você tem uma questão de urologia e que junta com a questão também de rim, e você tem aqui um hospital, quer dizer, do tamanho do Miguel Couto, que é um hospital importante, né, um equipamento super importante, e você tem um déficit desse especialista neste hospital e que vai postergando todo um tratamento.
Eu estou falando de um caso, mas são casos que se repetem, porque você tem uma demora, uma escassez desse especialista que você vai encontrá-lo nos hospitais particulares, você vai encontrá-lo fazendo outro tipo de atuação, porque aí tem um ganho muito mais, ganho financeiro evidente. Então, esse acompanhamento, né, principalmente dos especialistas, eu acho que é um elemento importante e que o movimento, de uma forma geral, mesmo o movimento de favelas, que não tem um recorte específico na saúde, mas a gente precisa se apropriar disso, conhecer, para poder fazer um debate mais consequente e tentar se aproximar dessa história. E eu queria comentar uma outra questão também, que acho que a Ana colocou, a questão da janela de oportunidade, a questão do teleatendimento. E é muito interessante porque é quase que um mantra, né? A gente começa a ouvir agora o teleatendimento, aí tem discussão daqui, da colar, e papapá, e, no fundo e ao cabo, a desigualdade permanece, né? A desigualdade permanece. Por quê? Não só a gente já está vendo na prática como é que uma classe média que tem acesso mais qualificado a toda acesso a boa internet, tem bons equipamentos tecnológicos a seu dispor, ela já utiliza de uma forma mais natural, mais sistemática esse atendimento. Quando a gente olha para os territórios dos mais pobres, em que você já enfrenta toda a dificuldade, né, que a epidemia evidenciou isso, de acesso à internet, e aí você fica dizendo, opa, como é que a gente resolve a telemedicina, que parece ser um elemento para superar essas desigualdades, mas, na verdade, ela é muito do mesmo, porque não dá para você resolver a questão da saúde sem você olhar o contexto em que essas pessoas estão vivendo. E aí essa é uma questão que eu tenho falado muito fortemente. Eu acho que a questão da saúde ela é importante porque ela traz à tona todas as desigualdades, ou ela permite que essas desigualdades apareçam a partir um pouco do não acesso, da dificuldade do acesso dessas pessoas. E eu acho que a telemedicina é um desses elementos, em que ela deixa muito claro, né, o que vai ser possível, e se não será, aí é uma especulação minha, se não será um agravamento para os mais pobres, porque você vai ter muito mais uma coisa de negócio, muito mais os planos muito baratinhos vendendo telemedicina e você não ter controle sobre a qualidade dessa oferta de serviço. Então, acho que esse é um tema fundamental para se discutir, né, e para a gente se apropriar desse debate nessa pós-pandemia, né? Porque se o SUS garante lá nos seus primórdios de que a participação da comunidade ela é fundamental para garantir o sistema, isso, na prática, não está acontecendo. Não está acontecendo. Porque a gente viu exatamente no período da pandemia como é que o atendimento atendimento básico, o atendimento corriqueiro da saúde foi muito dificultado, muito dificultado. E a gente não foi capaz de uma forma mais organizada, incidir e fazer uma denúncia mais contundente sobre isso. Eu digo isso porque a gente está em campanha eleitoral e eu não vejo isso se refletir como crítica objetiva ao que significou essa desorganização e falta de gestão coletiva da saúde no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é bacana essa história da gente estar conversando aqui e eu poder ouvir de uma forma muito qualificada essa análise um pouco bastante, eu acho que são bastante profundas, mas a gente precisa dar mais contundência para isso, ser um pouco do movimento social, porque parece que é tudo muito... Eu estava ouvindo vocês falarem e falei, gente, como é que é tudo bacana, mas é muito, muito leve, né? Muito... Mas, assim, a consequência é dramática. Desculpa, Paulo e Ana, não tem nada a ver com vocês, mas tem a ver com a forma, né, da pesquisa e de você apresentar dados, mas isso é tão vigoroso em relação ao impacto negativo na vida das pessoas, né, das pessoas reais, dessas áreas populares,
que a gente precisa de um pouco mais de energia, e aí eu estou falando para os meus pares, né? Para a gente entrar nesse debate e colocar um pouco mais de pimenta nessa história, para ser capaz da gente incidir e contribuir com essas análises para que a gente possa realmente defender um SUS, né, mas defender exatamente uma gestão compartilhada, uma gestão participativa desse sistema que para a gente é fundamental. Super obrigada, Itamar, por trazer aí a sua experiência, a sua vivência, né? Um pouquinho aí de pimenta também para esse debate, né? Muito bacana, viu? Agradeço aí você ter nos lembrado da importância aí da articulação entre os governos, né? Dialogando um pouco com o que a Ana trouxe também, né? Para o enfrentamento dessas questões que envolvem, né, a redistribuição, né, a alocação adequada de profissionais, né, essa questão que envolve a atenção à saúde, a atenção médica, trouxe aí também alguns elementos para a gente pensar as dificuldades, né, para garantir uma atenção médica adequada, né, que atenda às necessidades, né, de saúde das populações mais carentes, né, residentes também de áreas periféricas das nossas cidades, e os limites da telemedicina, né? É muito interessante você também ter apontado isso aí, né, na sua fala, os limites da telemedicina para o enfrentamento dessas desigualdades, né, no limite, podendo, inclusive, reforçar essas mesmas desigualdades. Então, passo a bola aí para o Adriano. Também vou fazer algumas perguntas aí para você, Adriano, no intuito de permitir essa interação, essa conversa aí com as apresentações feitas pela Ana e pelo Paulo. Então, Adriano, de que forma você acha que a pandemia, né, esse cenário pandêmico, alterou a dinâmica de trabalho dos profissionais médicos, particularmente aqui no Brasil, né? Os múltiplos vínculos que esses profissionais possuem, eles comprometem a assistência médica, e particularmente aí, né, nesse contexto da Covid? E quais os principais aprendizados, né, e de que forma a gente pode avançar para garantir maior equidade no atendimento médico? Bom, Luciana, primeiro, bom dia, muito obrigado pelo convite, uma honra enorme estar aqui com vocês, cumprimentar, em seu nome, cumprimentar a revista Caderno de Saúde Pública por organizar esse importante evento, importante debate sobre questões fundamentais sobre o nosso sistema de saúde no Brasil, e abrir, né, essa discussão. Cumprimentar também a professora Ana Luísa Viana pelo suplemento que aborda, né, um conjunto de temas super importantes, já num contexto de pré-pandemia, mas que são essenciais para a gente entender a capacidade do nosso sistema, a estrutura do nosso sistema de saúde para responder a essa pandemia. Cumprimentar o Paulo Seixas, né, Paulo conheço de longa data, desde a época que eu fui presidente da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, a MERESP, e a gente teve a oportunidade de fazer alguns enfrentamentos. Na época eu comandei uma greve e o Paulo era um interlocutor, para a gente discutir não só o reajuste da nossa bolsa, mas também melhores condições de trabalho para os residentes e políticas para especialização no SUS. E aqui eu acho que já entra um pouco no tema, a pandemia tem revelado algumas das fragilidades, sem dúvida, a direção de uma política para a formação de especialistas de acordo com as necessidades que o sistema de saúde apresenta, sem dúvida, é uma fragilidade histórica ainda não superada. Houve um conjunto de iniciativas, né, tanto da parte do Ministério da Saúde, como também da parte do Ministério da Educação, mas, enfim, a gente não conseguiu enfrentar. Essa ainda é uma fragilidade estrutural no sistema de saúde. Comentar também o Itamar, achei muito interessante a fala dele, né, a análise do movimento social sobre esses problemas estruturais do sistema de saúde, como uma visão abrangente dos problemas, como foi apresentada na apresentação da professora Ana,
e depois com um pouco mais de detalhes sobre o estudo, no estudo do Paulo, como isso é importante para o movimento social ter uma noção do conjunto das coisas, acho que, de fato, também, mais uma vez, reforçando, né, essa iniciativa da revista, como isso é importante para o movimento social, se apropriar desse diagnóstico abrangente dos desafios que nós temos. E, por fim, também cumprimentar o colega, o Carlos Lula, presidente do CONAS, pelo papel importante que tem desempenhado hoje na resposta à nossa pandemia. Acho que hoje o CONAS é uma reserva técnica que o SUS tem, né, diante de um contexto tão desfavorável que a gente enfrenta. Mas entrando nas questões, né, que foram colocadas pela Luciana, acho que é importante a gente responder essa questão do trabalho médico tendo essa dimensão da análise de sistema. Então, eu vou falar um pouco como pesquisador, mas muito também com a minha experiência de gestor do SUS. Fui secretário de saúde em Curitiba, trabalhei no Ministério da Saúde como secretário executivo adjunto e secretário de Ciência e Tecnologia em insumos estratégicos. E aí, mais recentemente, voltei para a academia como pesquisador. Fiquei no Departamento de Saúde Global e Populações da Universidade, na Escola de Saúde Pública de Harvard, num grupo que estudava sistemas de saúde no mundo. E analisando especificamente as questões relativas ao Brasil. E acho que é fundamental a gente, né, então, entender essas questões do sistema de saúde para analisar a nossa resposta a essa pandemia. Acho que um primeiro destaque, né, é que essa pandemia afetou os países de maneira bastante diferenciada. A nossa região, a região das Américas, lamentavelmente, foi a mais afetada. A gente tem mais de 1 milhão de mortes já registrado, né? Foi registrado no final de setembro a superação de 1 milhão de mortes em todo o mundo, e 55% dessas mortes se localizavam nas Américas, né? Brasil, Estados Unidos, Brasil e México, né, lideram esse ranking. A pandemia também afetou bastante países europeus, né, mas não tanto quanto as Américas, e menos países asiáticos, onde a pandemia começou. Em tese, deveria ser a ordem inversa. Os países asiáticos deveriam ser mais afetados por serem os primeiros, depois os europeus, com o aprendizado da região asiática, deveriam ser menos afetados, e, por fim, quem foi por último deveria ter melhor condições de se preparar para essa resposta. Lamentavelmente, foi o inverso que aconteceu, né, e a gente não aprendeu com as experiências. E aí eu acho que a pandemia, então, ela revela algumas questões fundamentais da própria estrutura nacional do país, da organização dos estados, da organização dos sistemas de saúde e da organização das respostas dos governos. E quanto isso afetou, isso tem a ver, né, também com a questão, depois que eu falar da alocação do trabalho médico, que é o meu tema. Não vou fugir do tema, só quero fazer uma análise abrangente para a gente poder entender essas questões, né? Do ponto de vista, né, das questões dos estados, então, acho que já há inúmeras publicações demonstrando que a inequidade foi um fator que afetou a resposta. Países com maiores desigualdades econômicas e sociais foram aqueles que tiveram mais dificuldade de organizar uma resposta. E, lamentavelmente, a gente está na região de maior inequidade no mundo, né? As Américas, particularmente a América Latina, né, a gente tem aí uma iniquidade muito grande. Do ponto de vista dos sistemas de saúde mais fragmentados também têm mais dificuldade de organizar uma resposta a uma emergência de saúde pública. A gente tem o SUS, né, no Brasil, acho que isso diminuiu a fragmentação, né, não é um tipo de sistema de seguro público, sistema privado, de seguro privado e pagamento direto, a gente conseguiu unificar isso no nosso sistema de saúde, mas a gente tem fragilidades estruturais muito graves, que foram bastante bem detalhadas no suplemento, né, publicado pela revista, mas que acho que é importante destacar alguns aspectos, né? A gente não consegue coordenar um sistema nacional universal e descentralizado com um grau de financiamento, de divisão de recursos como a gente tem no país. 42% dos recursos
do financiamento da saúde se destina ao sistema público, ao SUS, e 58% ao setor privado. Então, aí já gera uma iniquidade muito grande que vai interferir na capacidade do público e do privado contratarem os profissionais e pagarem os profissionais e darem melhores condições de trabalho. Então, aí já explica um pouco, né, essa dificuldade que a gente tem no sistema subfinanciado, público subfinanciado, mas com uma diferença, né, de financiamento entre o público e o privado, essa desigualdade do país expressando o sistema de saúde, na capacidade de alocação dos profissionais médicos. E isso acabando levando a uma situação, né, antes da pandemia, a gente analisou a distribuição de leitos hospitalares de UTI de profissionais médicos, e a gente tinha 70% das regiões do país sem um número mínimo adequado para os padrões de normalidade. Quem diria, então, para uma situação de uma emergência, né, como a enfrentada pela pandemia, que exige uma maior capacidade. Esses problemas, então, do sistema de saúde, esses problemas estruturais, o financiamento é um, mas não encerra nele. Quando a gente avança para a questão da governança, o Brasil descentralizou para um nível municipal. Acho que foi interessante essa análise que a professora Ana colocou, de colocar num contexto do processo da descentralização, mas a descentralização em outros sistemas de saúde, ela chega em nível regional, estadual. Descer para o nível municipal, toda a gestão, é uma coisa que nós fizemos. Isso teve uma série de coisas positivas. A gente capilarizou a nossa rede assistencial num país extremamente desigual, em que, né, muitos municípios não tinham um mínimo de infraestrutura. Com a descentralização, com recursos vindo do governo federal para municípios, a gente conseguiu expandir a rede básica, né, criar uma cobertura como quase nenhum outro país, com as condições que o Brasil tem, conseguiu criar. Então, a gente tem mais de 70% de cobertura de atenção básica, grande parte via estratégia de saúde da família. Entretanto, quando você aumenta um pouco a complexidade do nível assistencial, né, mesmo na atenção básica, quando entra na questão do tratamento das doenças crônicas, a gente tem uma diferença muito grande na capacidade dos nossos serviços prestarem um atendimento de qualidade. Para vacinação, cobertura vacinal, a gente historicamente foi bem, agora caiu, mas historicamente foi bem. Consultas de pré-natal aumentou bastante, diminuiu desigualdades, mas quando você entra na questão do manejo de hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas, você tem muita diferença. E aí, quando você vai aumentando ainda a complexidade dos serviços ofertados, né, seja saúde mental, CAPS, UPA, aí quando entra na atenção hospitalar especializada ainda, fica cada vez mais difícil. E o arranjo regional das CIRs, das organizações regionais, elas não conseguiram mudar esse processo. Ainda que tenham ocorrido políticas em nível nacional para estimular essa organização regional, os conflitos interfederativos, né, que existem entre Estado e municípios e entre municípios são muito diferentes da perspectiva de uma ação solidária que deve orientar o sistema de saúde. Então, a gente tem um choque entre a estrutura do país, a estrutura federativa, e a estrutura do sistema de saúde. Isso faz com que a gente não consegue avançar na perspectiva da governança. Então, fragilidade do financiamento com a fragilidade da governança nos leva a ter uma estrutura muito difícil para lidar com a alocação de recursos humanos. Não só recursos humanos, mas também insumos, né? Como também foi colocado aqui uma questão extremamente complexa. Eu já passei meu tempo, não? Vocês só vão me avisando aqui se... Bom, a gente tem esses problemas estruturais do sistema de saúde, então, agravados por uma conjuntura política e econômica, né, das mais difíceis já enfrentadas pelo nosso país. Desde 2016, a gente está sobre, né, sob a égide de uma política de austeridade fiscal, que agrava o problema do financiamento, complexifica ainda mais as questões de governança e de alocação de recursos, e aumenta as diferenças entre os setores público e privado.
a gente tem uma degradação, né, da capacidade de coordenação do sistema de saúde. A crise econômica, né, se mistura com a crise política, e a gente tem um governo, aproveitando a pimenta que o Itamar colocou, a gente tem um cenário, né, extremamente complexo, que o governo federal deixa de cumprir a sua função. A gente tem a legislação definindo qual é o papel do Ministério da Saúde numa coordenação de uma emergência de saúde pública. Isso não foi feito. A resiliência do nosso sistema de saúde está no fato de ter, né, secretarias estaduais, governos municipais, que deram um mínimo de resposta, mas de maneira muito diferenciada. Então, a resposta ao Brasil à pandemia foi extremamente diferenciada. Eu vou já encerrando, por conta do nosso tempo tá esgotado, mas, enfim, eu acho que essas são as grandes questões que nós vamos ter que superar num pós-pandemia. Como enfrentar, né, para que as janelas de oportunidade que foram colocadas pela professora Ana, né, acho que o diagnóstico é preciso, é isso mesmo, mas para conseguir enfrentar esses problemas, e a contratação de profissionais médicos, em particular, é um recurso escasso, né, dos mais difíceis de ser gerenciado, a gente só vai conseguir enfrentar isso superando os problemas do financiamento, uma melhor governança, e para ter uma melhor governança não há outro caminho senão os estados. Acho que agora a gente teve a agenda da municipalização, Conasems foi o ator da implantação do SUS. Acho que o próximo capítulo é o papel dos estados. Como é que os estados entram e jogam um papel mais relevante, não só na coordenação da rede assistencial hospitalar especializada, mas na coordenação do conjunto do sistema de saúde. Obviamente que não vai fazer isso sem os municípios, tem que fazer junto. Acho que esse é o desafio que fica para o nosso futuro. Obrigada, Adriana. É uma pena, né? A gente está com esse tempinho aqui apertado para efeito do programa. Você trouxe assim uma série de reflexões, trouxe essa perspectiva mais sistêmica, né, para a gente compreender os impactos, né, da pandemia em nossa realidade, que certamente passa por essas características do Estado brasileiro, da sociedade, do sistema de saúde e também por decisões relacionadas às próprias políticas públicas governamentais. Então, foi super rica aí a sua fala. Então, na sequência, já passo aí para o nosso último convidado, né, para esse debate, o Carlos Lula. Carlos, eu queria fazer também algumas questões aí para você, queria te perguntar como, né, o Estado do Maranhão, você é secretário de Estado de Saúde do Maranhão, então como o Estado lidou com a escassez e a desigualdade da distribuição de médicos nesse contexto aí da Covid, que estratégias, que instrumentos foram desenvolvidos para a contratação e alocação desses profissionais, e, por fim, né, partindo aí da sua experiência, da sua vivência, como manter e ampliar a melhoria do desempenho da assistência nos municípios, nas regiões, no contexto pós-pandemia. Então, Luciana, bom dia a todos. Eu quero agradecer demais o convite da revista, da Rede Saúde Pública, da qual sou leitor, e é uma honra poder estar falando, ainda mais com essa mesa aqui composta por gente que sempre me foi referência, seja no debate social, seja mesmo no mundo acadêmico. É uma honra poder ter sido leitor de tantos textos da professora Ana Luísa Viana e agora estar podendo falar com ela numa mesa. Mas eu não vou querer me alongar aqui logo nesse início, porque eu sei que eu tenho uns 10 minutos, eu vou tentar me ater a essas perguntas, tentar responder a esse questionamento, para que a gente até puder... eu fiz aqui muitas anotações, tanto da fala da professora Ana Luísa, do Paulo, do Itamar, e também do Adriano. Mas me parece, e aí é ótimo que tenha sido o Maranhão, tenha tido essa convergência de eu estar exercendo essa função enquanto presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, mas também por ser o Maranhão o pior estado na relação médico-habitante. É 0,87 por mil habitantes que a gente tem aqui de médio. Então, a gente tem a pior proporção do país, né? Então, aqui talvez a gente tenha muito mais dificuldade. Eu queria falar um pouquinho, não nesse olhar nacional, mas muito nesse olhar local, para saber aqui o que aconteceu no Estado. Porque, de fato,
as desigualdades que a gente tem, e é importante pontuar isso, a professora Ana Luísa fez, o Itamar também fez de modo bem claro, essas desigualdades da sociedade refletem também a desigualdade na alocação dos médicos do país. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente tem que lembrar a formação do nosso sistema de saúde, ela é assim recheada de equívocos. Desde o início lá do século XX até a gente ter o SUS. O SUS é uma experiência muito nova. O SUS tem 32 anos. Né? Então, a gente tem um rompimento ali, mas tudo que vem antes levava a um sistema disfuncional. Disfuncional porque a maior parte dos recursos eram alocados na Previdência e o que restava para a maior parte da população que não tinha a carteira de trabalho assinada ou que não era servidor público, era muito pouco. O Ministério da Saúde, a princípio, quando ele surge, a gente tem que sempre lembrar isso, ele surgia apenas da parte da prevenção, a assistência hospitalar, de fato, que existia para a população mais pobre do país, desde o primeiro momento, era voltado para a igreja, era voltado para a população mais... Daí a gente ter tanta Santa Casa no país, porque era, de fato, de misericórdia, era um ato de misericórdia. A saúde não era encarada enquanto um direito. Então, entender isso é entender também a base pela qual a gente tem tanta desigualdade. A desigualdade que é da própria sociedade, que se reflete, e é importante dizer, ainda mais nesse momento que a gente vive, é o principal problema do país. A gente não fala mais de pobreza, no discurso do governo federal a gente não fala mais de pobreza, mas a gente tem que dizer, a desigualdade é o principal problema do país. A desigualdade violenta que passa o Brasil, e a gente está discutindo aqui desigualdade no acesso ao sistema de saúde, desigualdade, portanto, de médicos, exatamente porque, ao longo dos anos, a gente teve um modelo de sociedade que impôs essa brutal desigualdade. Como a Ana Luísa e o Paulo disseram, não sei nem, anotei aqui, é tão desigual que muitas vezes a gente acha que é natural, mas não é natural. E é importante a gente repetir isso sempre. Então, qual é o principal ponto e como a gente tinha articulado isso desde 2015? Aí, um governo no Maranhão, discutindo a saúde pública, tentando discutir de outra maneira. A gente sabia que precisava articular educação, trabalho e gestão, porque a gente precisava mudar esse indicador. Nosso indicador hoje de médico por habitante não é muito ruim, mas era pior. Como a gente fez isso? E a gente fez isso atacando os pontos que o Paulo disse, e a Ana Luísa também. Era importante a gente aumentar a nossa oferta de cursos. Eu tinha um curso só de medicina na capital do estado de 7 milhões de habitantes. Então, a gente amplia essa oferta de cursos para o interior do estado, de forma regionalizada, um curso no leste, um curso no oeste, outro curso no sul. Há também ainda a possibilidade agora de a gente passar a ter cursos privados, ou pelo menos um curso na segunda maior cidade do estado, privado, de 2015 para cá, e o surgimento, pelo menos um curso no centro do estado, também privado, que vai servir junto com o setor público. A dificuldade de colocar em territórios muito pobres médicos e professores, e aí o que é que a gente fez? A gente também expandiu nossos serviços. E é importante dizer, de hospitais regionais mantidos pelo estado, são 19, que a gente fez em 6 anos. Esses 19 hospitais regionais, eles também estão alocados junto com essas universidades, de modo que eu tenho condição de prender o profissional ao tempo em que ele dá aula, ele também está no meu hospital. Então, eu tenho condição de mantê-lo na cidade. A tentativa do governo federal ainda de manter um curso na cidade de Pinheiro, que é a cidade que fica aqui na Baixada, é a região mais pobre do estado do Maranhão, era muito difícil, eles não conseguiam fechar, porque eu não tinha, por assim dizer, um incentivo para os professores ficarem lá. É muito distante aqui da capital, então os professores, para fazerem ir e voltar, não ficava, a remuneração não compensava nem a saída, e eu tinha que, de alguma maneira, fixar esses profissionais na cidade. Eles passaram. O Carlos deve estar com um probleminha na conexão, vamos aguardar então um pouquinho que ele deve voltar. Ele estava com problema de luz. Já está voltando aí. Voltou, Carlos. Já estamos te vendo. Pronto, voltou aqui. É que caiu a energia de novo. Tá
Macondo aqui, tem energias pairando aqui sobre como ela é, né, Carlos? Primeiro o pessoal corta energia, não dá, né? Mas vamos voltar aqui. Então, a gente teve de articular esse modelo para tentar compensar exatamente esse déficit que a gente tinha de profissional. Eu preciso ter que esse profissional que forma-se aqui no Maranhão, ele não vá para outro estado. E mais do que isso, ter profissionais de outros estados vindo para cá. Então, a gente, primeiro, do ponto de vista da educação, a gente ampliou muito nossas residências médicas, coordenadas pelo Estado. A gente ampliou aí mais de 300% nossa oferta de cursos e de vagas. A gente tem uma boa remuneração, eu posso dizer, entre as mais altas do país, além dos novos cursos de medicina e a melhora das condições de trabalho. Eu posso dizer que os hospitais regionais que a gente inaugurou, eles não deixam a desejar em nada para os melhores hospitais privados do Estado. Mas queria focar na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Eu teria, obviamente, muita dificuldade de ter médicos. Porque se eu já tenho dificuldade de ter os médicos normalmente, imagina quando surgiu esse problema. E aí, na pandemia, é importante que o Adriano falou, da gente ter um problema do próprio desenho do federalismo na Constituição. Por quê? Talvez não seja o problema da gente delegar isso aos municípios, mas o próprio desenho dos municípios é equivocado. Eu tenho muitos municípios, a maior parte dos municípios do Brasil tem menos de 10 mil habitantes. Imagina um município com menos de 10 mil habitantes ter condição de tocar um hospital. Óbvio que isso não tem como dar certo, porque o modelo da política pública de saúde, ele tem que ser pensado de maneira regional e não municipal. Então, a gente tem uma fragilidade muito grande dos municípios. A saúde municipal tem uma grande fragilidade. Com esse diagnóstico, a gente, no Maranhão, o que a gente fez? Bem, adotou 3 atitudes. Primeiro, expandir nossa rede de saúde. Lógico que a gente adotou políticas de prevenção, a gente foi o primeiro estado a adotar lockdown, a gente adotou medidas restritivas severas, a gente conseguiu controlar a doença, mas isso não era suficiente. Então, a gente teve que expandir a rede. Em 12 semanas, a gente construiu ou reformou 13 hospitais em 12 semanas. Isso no estado inteiro. Eu não estou falando de estruturas temporárias, eu estou falando de estruturas que vão ficar para a rede. Desses 13 hospitais, 11 permanecem na minha rede depois do fim ou da diminuição da pandemia. Eu não quis montar estruturas de campanha, estruturas que seriam muito caras para montar e depois não ficariam como legado para a minha rede. Eu montei estruturas para a rede. Montando estruturas para a rede, eu aumentei a remuneração dos médicos. Os médicos que tinham que iriam para as minhas unidades que fossem Covid, eles teriam ganho de 25% na remuneração deles, né? Além do que se ganha normalmente nas unidades. Com isso, eu ganhei médicos da rede privada, porque aqui eu passei a pagar mais do que a rede privada, e ganhei médicos até de outros estados. Mas vejam bem que, nesse caso, eu estou pensando especificamente no Maranhão, eu não estou pensando de maneira nacional, porque o médico que veio para cá, com certeza, fez falta no estado vizinho. Mas era o que tínhamos, né? Já que não havia coordenação nacional nenhuma. Então, aumentei a remuneração e ainda no mês de abril, quando a gente viu que eu não ia ter médico suficiente para montar as estruturas que eu precisava, eu abri um edital com 50 vagas a princípio, para todos os que tinham participado do programa Mais Médico, do Médico pelo Brasil, que, à época, o governo federal não tinha iniciado. Eu pagava a mesma bolsa integral para todos que tivessem participado e estivessem no Brasil, no país. E tive uma grata surpresa. Eu tive mais de 1.000 inscrições em 48 horas. Então, eu passei a ter quase 100 médicos, em sua grande maioria formados em Cuba, trabalhando aqui, por conta dessa emergência. Obviamente, isso teve uma guerra com o Conselho Federal de Medicina, que entrou com ação, e o Conselho Regional de Medicina, que entrou com ação também. Os dois foram derrotados. Tá? Mas era importante fazer isso, porque se eu não fizesse,
eu não teria médico, o que demonstra também o equívoco. Então, eu descobri, por exemplo, médico aqui que estava servindo como atendente de lanchonete, que não voltou para Cuba e que passou a servir para o meu sistema. Eu sei que foram poucas unidades da federação que fizeram isso, mas era necessário fazer. E até hoje eles estão atuando. Eles vão ficar com a gente até dezembro, né? Pelo menos até o mês de dezembro, que era o único jeito de eu expandir rapidamente. E por incrível que pareça, eu paguei, pelo edital, a gente pagava por 30 horas a R$ 12.500, mais ou menos. E eu praticamente não tive brasileiro que se colocou no edital. Mas cubanos, eu nem sabia que tinha tanto cubano ainda no país. Então, essas estratégias, que são estratégias, no fim das contas, estratégias necessárias por conta da imensa desigualdade, e aí a gente tem que falar, é desigual, e eu só vou acabar ou diminuir essa desigualdade nessa formação exatamente com isso. Por que se fica em São Paulo? Porque ele sabe porque o médico se forma em São Paulo e fica em São Paulo? Ele sabe que ele vai ter trabalho, ele sabe que ele vai ter uma boa remuneração lá, ele sabe que ele vai ter uma boa condição de vida lá. Vir para o interior do Maranhão é mais difícil. Eu fixar esse médico no interior do Maranhão é mais difícil, porque ele sabe que, inclusive, as condições de vida que ele vai ter no interior do estado não podem se comparar ao que ele vai ter condição de vida no interior do estado de São Paulo, ou na capital. Então, essa desigualdade, a gente já vai demorar muito tempo para diminuir. As medidas a gente tomou agora, só que são medidas que não são de curto prazo, elas são de médio e longo prazo. Eu vou ter que formar esses profissionais nos meus cursos que eu instalei no interior do estado, eu vou ter que formar esse pessoal na residência, e é importante. O Maranhão, ele exportava muita gente, ele passou a importar gente. Eu tenho gente de outros estados vindo fazer residência médica aqui no estado. Isso é fundamental. Por quê? Porque, em geral, quem vem aqui fazer residência, muitas vezes vem, namora, já casa, já tem família, ele vai ficar por aqui. Então, isso eu vou ter de médio e longo prazo, mas também é uma estratégia para a gente tentar diminuir essa desigualdade de oferta a longo prazo. A gente podia estar falando aqui, eu também sou um crítico da forma que a gente tem hoje essa terceirização da mão de obra médica, mas acho que isso é outro debate, por meio da OAS, isso está, de algum modo, dito ali no texto do Paulo, mas, enquanto gestor, eu queria fazer aqui isso. E posso dizer para vocês, não tivemos falta de médico durante a pandemia, muito pelo contrário. Quando chegou lá para o mês de junho e julho, eu já tinha excesso, tinha mais gente procurando poder trabalhar aqui no estado do que vagas tinha para oferecer. Então, não foi essa a razão. Mas veja só, por outro lado, vi muitos estados aqui perto do norte, do nordeste, que sofreram com falta de médico, né? Que sofreram de fato com a falta de mão de obra médica, dada essa desigualdade na oferta do serviço no país. Mas era isso, eu acho que é fundamental, e fazer sempre a lembrança de Itamar, a desigualdade que a gente tem, ela não é natural, ela é construída. E cabe a gente tentar diminuir esses mecanismos, articulando, sobretudo, a academia, o trabalho e a gestão. Obrigado. Obrigada, Carlos Lula, também pelas suas excelentes reflexões, pelo seu depoimento, né, por ter trazido esse olhar da gestão estadual para esse debate, né, a atuação dos governos, né, a importância das políticas estaduais, né, no enfrentamento da Covid, realmente é o diferencial também, né, que fica muito claro nesse contexto aí da Covid. Então, vamos encerrar, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu vou agora passar a palavra para a Ana Luísa e para o Paulo, para eles fazerem aí as suas considerações finais. Ana, está com a palavra. Luciana, queria cumprimentar, né, Itamar, Adriano e o Carlos, né? Foram excelentes as exposições de vocês, né? E eu acho que só reforçam essa ideia, né, que tivemos desde o início da formulação, né, dessa oficina de lemas, né, que é extrair algumas lições importantes que nos sirvam, né, como guia para o pós-pandemia, né?
eu tenho ficado assim maravilhada com uma série de iniciativas que foram tomadas, né, por gestores, por associações, né, da sociedade, né, pela própria academia, pela própria universidade, né, vencendo as barreiras, né, da não fala, né, da coisa para dentro, né. Hoje mesmo o jornal, né, traz uma coisa interessante, que uma pesquisa internacional mostrando que a ciência brasileira é daquelas que mais se comunica pelas mídias sociais, né? E eu acho que esse esforço é um esforço que vale a pena, porque, sem sombra de dúvida, qualquer construção de futuro hoje depende de grandes colaborações, grandes redes, grandes parcerias. É impossível a gente traçar, né, um desenho de uma sociedade mais justa, mais igualitária, principalmente num país tão desigual quanto o Brasil, sem a gente estimular, né, essa colaboração, né, que na área da saúde é vital, entre gestores, o pessoal que está trabalhando dentro das universidades e o pessoal que está dentro das associações, dentro de milhares de iniciativas, né, de discussão e apoio, né, à implementação mesmo de políticas públicas, né. Muitas vezes isso não é valorizado, né? Tem dificuldades para que a gente estabeleça esse intercâmbio, mas eu acho que um fruto positivo, né, desse ano terrível de 2020 foi esse estímulo à comunicação, esse estímulo, né, a que nos mantenhamos mais próximos e pensemos no futuro da sociedade brasileira também, de uma maneira mais cooperativa, mais solidária, né, e menos individualista. Então, agradecer muitíssimo, né, Marília, Luciana, editoras do Caderno de Saúde Pública, Vinícius aqui no nosso apoio, sempre presente, aos nossos convidados, Itamar, Adriano e Carlos Lula, e a nossa grande interlocutora aqui, grande incentivadora, a professora Luciana, que vem mantida essa chama, foi uma das pessoas que incentivou a formulação por nós do termo de referência para esse suplemento, e ela, na época, estava nos Estados Unidos, mas posso dizer para vocês que me ligava sempre, todo final de semana, para cobrar o suplemento, que, enfim, em agosto de 19, nós publicamos. Então, muito obrigada a todos e uma excelente semana para todos nós. Paulo, a palavra. Não, também só tenho a agradecer, né? A oportunidade de conversar, de falar um pouco dessa experiência e de ouvir o retorno de vocês, né? Eu, como falei, minha vida foi muito mais na gestão, eu estou mais recentemente, mais frequentemente agora na academia, né? Mas toda a minha trajetória foi na gestão. Então, me alimenta muito ouvir nessa conversa de como as coisas estão acontecendo, né? Eu conheço um pouco, inclusive lá no Maranhão, né? Por outras andanças, essas escolas que estavam abrindo lá, né? E concordo muito com que tenho uma impressão muito parecida com o que o secretário colocou, né? A importância da gestão estadual e a importância dos hospitais regionais como suporte dessas redes, né? Claro que eles não são os garantidores da rede, ninguém está aqui desmerecendo a necessidade de ter uma atenção básica consistente e forte, mas às vezes esses hospitais regionais também fazem uma diferença importante do ponto de vista de ancorar residências, de ancorar
de estruturar espaços de formação também, né, em conjunto com os municípios. Né. Quando eu falo que a gente tem um desafio importante pela frente em relação à área da formação, é exatamente isso que está em jogo. Não é? Você tem uma iniciativa importante no sentido da expansão, mas se você não cuidar e não for parceiro dos agentes que estão desenvolvendo a formação lá também, ainda que eventualmente seja até privado, você tem o risco de não conseguir garantir essa continuidade. Né? E acho que esse é um ponto que talvez esteja relativamente em questão daqui para frente. Não é? Então, estimula muito essa conversa de ouvir como está sendo o trabalho, né, do Maranhão e como está sendo essa articulação nesse papel. Né? Com muita frequência a gente vê os agentes estaduais, às vezes com um pouco mais de capacidade de articulação, de coordenação, olharem para os seus próprios serviços. Né? O grande desafio é construir, de fato, a regionalização de forma integrada e articulada. Né? E, claro, né, agradecer muito também os comentários do Itamar, também ficar me perguntando aqui. Né? Bom, eu vou falar de um monte de dados, né? Quer dizer, concretamente, a gente faz isso, né, no sentido de ter algum tipo de conhecimento e de poder definir políticas públicas que respondam melhor ao que está acontecendo na realidade concreta das pessoas. Né? Mas eu estou falando de dados, não estou falando de experiências pessoais. Né? Mas eu acho que se a gente consegue, de alguma forma, contribuir para essa reflexão, quer dizer, a rigor, essa discussão toda é para tentar entender como é que eu faço para poder ter mais profissional na ponta. É disso que nós estamos tratando, para isso que nós estamos conversando. Né? Quer dizer, nem a desigualdade é natural e nem a carência de profissionais é natural. Né? E um pouco do que a pandemia trouxe é essa demonstração. Né? Às vezes parece que não ter profissionais é quase que uma fatalidade não é. É possível ter ações. Claro, as ações isoladas não terão sustentabilidade. Né? Quer dizer, como coloca o Adriano, se a gente não tiver uma sustentação do sistema como um todo, se a gente não conseguir trabalhar nos problemas estruturais que o sistema tem, também vai ficar cada vez mais difícil. Né? Particularmente na questão de financiamento. Né? Já está em questão de novo, como é que vai ser o financiamento do ano que vem, etc. E isso parece que será um tema recorrente. Mas, por outro lado, é fundamental criar estratégias locais e estratégias regionais que sejam capazes de ir construindo alternativas. Né? E eu acho que é isso que, de alguma forma, vocês trouxeram e colocaram. Né? Então, enfim, eu agradeço muito essa oportunidade de poder ter trocado essas experiências. Né? Acho que foi uma estratégia interessante, né? Um pouco diferente do que se faz tradicionalmente, né? Quer dizer, é mais em petit comité, o que também às vezes dá um pouco mais de qualidade para a conversa, né? Dá um pouco mais de profundidade na conversa, né? E permite que, enfim, esse compartilhamento aconteça de fato. Né? Mas é isso. Obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigada pelas excelentes apresentações, pelas falas, por esse debate. Ana Luísa, Paulo Seixas, Itamar Silva, Adriano Massuda, Carlos Lula.
o programa Dilemas de Cadernos de Saúde Pública, organizado na forma de oficina, abordou o tema da regionalização do SUS e das desigualdades da atenção médica no Brasil, que foi objeto de suplemento temático da revista, publicado em 2019, trazendo algumas reflexões atualizadas sobre esse assunto a partir do cenário da pandemia de Covid. Aproveito para convidar todos vocês para acompanhar essa e outras discussões relevantes promovidas por Cadernos de Saúde Públicas nas suas redes e mídias sociais. Um abraço a todos.